Então, se eu clico, por exemplo, aqui na minha parede, aqui no método de geometria, no ArchiCAD, eu vou clicar e eu vou colocar aqui encadeada. E aí eu tenho as seguintes opções, ó. Eu posso clicar e sempre que aparecer aqui para mim, eu tenho algumas vantagens com essa paletinha. Então, eu posso começar construindo ela reta, ó, e como ela está encadeada, ou seja, ela está toda linkada, toda vinculada, eu consigo, a partir desse ponto aqui, dar uma sinuosidade para essa parede. Eu consigo deixar ela curva com uma maior facilidade, né? Então, eu posso vir na minha paleta flutuante, que está aqui em cima, clicar no segundo ponto, ó, e começar a criar aqui uma parede curva, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. É como se eu tivesse, vamos considerar que eu estou fazendo ali uma parede de uma piscina. Se eu fosse fazer isso, por exemplo, no SketchUp, ia demorar muito, tá? Ia demorar muito. Aí eu vou vir aqui, vir aqui, vir aqui e vou clicar. Quando eu faço isso, ó, eu já fiz uma parede mais sinuosa. E se eu apertar F5, por exemplo, eu já tenho aqui a minha parede feita. Ó, já tenho aqui a minha parede feita. Aí vamos considerar que isso é uma piscina, né? Então eu fiz aqui, ó, a parede. E aí você pode falar, pô, é muito difícil. Às vezes eu vou fazer, eu tô aqui com o F5 e eu quero fazer um piso para essas paredes, né? Vamos considerar que é a base da minha piscina. E aí é muito difícil eu fazer ponto por ponto, respeitando o limite dessa parede mais sinuosa. Só que no ArchiCAD eu tenho as minhas paredes aqui, e eu posso preencher isso aqui com uma maior facilidade. Então, digamos que agora eu quero construir aqui um piso. Aqui na barra da modelagem, eu vou ter aqui a laje, tá? Então eu vou clicar 2 vezes em laje. Vou escolher aqui um piso de 15 centímetros mesmo, vou deixar concreto armado estrutural. E no modelo aqui eu vou pintar ele de concreto. Vou colocar aqui concreto, tá? Então, coloquei aqui concreto, vou dar um OK. E no ArchiCAD tem uma função muito maravilhosa, que a gente chama que é a varinha mágica. Então, ele vai preencher todo o meu espaço com o elemento que eu quero. Então, se eu tenho ali as paredes e eu quero preencher esse espaço com laje, eu consigo com uma maior facilidade. Então, eu apontei o mouse aqui, vou apertar a barrinha de espaço, e aí vocês vão reparar, né? Vocês estão vendo aqui a minha tela aqui no YouTube, vocês vão reparar que vai aparecer aqui um limite azul. E aí, quando eu tenho esse limite azul aqui, é porque ele vai preencher esse polígono, tá? Então, ó, apertei a barra de espaço, apontei o mouse para o espaço que eu quero, apertei a barra de espaço e cliquei. Quando eu faço isso, ó, ele já fez a laje para mim no formato que eu quero, ó. Então, ele fez aqui no formato que eu quero. E aí, se eu quisesse, por exemplo, descer essa parede, posso clicar aqui em todas as partes dessa parede, né? Vou selecionar aqui todas as partes da minha parede, vou dar um Ctrl T, vou vir aqui em geometria e posicionamento. Nessa distância da base, vou deixar menos 15, porque meu modelo está em centímetros. Vou dar um OK e ela já desceu aqui, agrupando. Então, eu fiz uma piscina, vamos considerar que é uma piscina, sinuosa com uma maior facilidade, né? Então, eu fiz uma piscina aqui sinuosa com uma maior facilidade. E agora eu quero jogar essa laje aqui para cima, para, digamos, ser a minha água, né? Vou dar um Ctrl D, Ctrl. Vou subir essa laje aqui para cima. Vou dar um Ctrl T para entrar nas configurações. Na espessura eu vou deixar aqui meio centímetros, tá? E aqui eu vou procurar por água. E no modelo eu vou procurar aqui por água ondulante. E vou dar um OK. E aí agora, gente, eu já fiz aqui uma piscina em poucos segundos. Eu posso pegar essa água, por exemplo, só descer ela aqui um pouquinho. E aí eu construí aqui uma parede. E essa mesma explicação pode ser para você, por exemplo, fazer um canteiro, né? Você precisa fazer um canteiro ali, um meio fio. Você poderia usar essa explicação. Você poderia fazer um lago, por exemplo, né? Aqui eu fiz uma piscina, mas você poderia fazer um lago mais orgânico, usando essa mesma explicação, né? Com essa função de você ir transformando a parede e você ir trabalhando com a varinha mágica para preencher com determinado elemento formas que são mais difíceis de fazer com ponto. Porque se, por exemplo, eu volto aqui na minha planta e eu jogo essa laje para cá,
E aí, imagina se eu não tivesse a varinha mágica. Vamos dizer que a gente está trabalhando ou no AutoCAD da vida ou no SketchUp, por exemplo, né? Se eu pegar aqui a laje e colocar o poligonal, por exemplo, se eu for fazendo aqui, é muito difícil, às vezes, pegando esses pontos bem certinho. Às vezes eu vou ter uns espaçamentos que não vai pegar exatamente o que eu preciso. Então, quando eu uso a varinha mágica, ele preenche e já está preenchido aqui, ó, com o que eu quero. Então, acaba facilitando muito, tá? Esse é um ponto. Outro ponto, digamos que eu quero fazer de uma outra forma. Eu vou usar aqui na barra de documentação a SP-Line. E aí, para quem não conhece essa ferramenta aqui na documentação, tudo que tiver na bandeja de documentação, eu consigo documentar, fazer as linhas, mas não aparece no 3D. Então, tudo que você fizer usando linhas não aparece no 3D, tá? Combinado? Só aparece no 2D. E aí eu vou fazer aqui uma SP-Line, tá? Então, eu vou usar uma forma livre e vou fazer com uma SP-Line. Então, eu vou clicar aqui na SP-Line para facilitar o meu trabalho. Vou pegar aqui e fechei. Aí, digamos que eu fiz uma forma e eu quero que agora preencha com uma laje. Vou vir em modelagem, laje, varinha mágica, clico, tá? Cliquei aqui. E aí, quando eu vou no 3D, eu tenho aqui, ó, o formato, tá? E aí eu vou unir a explicação do orgânico com a explicação da varinha mágica, que eu acho que os dois casam bem certinho. Então eu tô aqui, ó, com a laje, fiz a laje seguindo essa forma, eu vou ver só se a parede também se comporta, porque quando eu pego a parede, ó, e aperto a barra de espaço, é porque eu fiz uma forma muito grande, bem exagerada mesmo. Mas eu vou demonstrar aqui para vocês, ó. Peguei a parede, vou apertar a barra de espaço apontando aqui para a forma. Vai carregar um pouco porque eu fiz uma forma muito grande. E aí quando eu vou aqui no 3D, ele pega a parede em volta de toda a minha SP-Line. Tá? Então ele faz a forma em toda a minha SP-Line. Então eu tenho essa facilidade a mais. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e também se tiver alguma dúvida ou sugestão de novos vídeos, pode comentar aqui embaixo, tá? Que eu sempre leio os comentários, estou sempre lendo ali. E se precisar falar comigo nas redes sociais para ter mais acesso a mais conteúdos, é @phmstudio no Instagram e @phmstudio no TikTok. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e também se tiver alguma dúvida ou sugestão de novos vídeos, pode comentar aqui embaixo, tá? Que eu sempre leio os comentários, estou sempre lendo ali. E se precisar falar comigo nas redes sociais para ter mais acesso a mais conteúdos, é @phmstudio no Instagram e @phmstudio no TikTok. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e também se tiver alguma dúvida ou sugestão de novos vídeos, pode comentar aqui embaixo, tá? Que eu sempre leio os comentários, estou sempre lendo ali. E se precisar falar comigo nas redes sociais para ter mais acesso a mais conteúdos, é @phmstudio no Instagram e @phmstudio no TikTok.